Vamos lá, pessoal, para uma das aulas mais importantes que a gente vai ter em relação à língua portuguesa, que é exatamente sobre verbos. Então, uma coisa você precisa saber: não existe prova de língua portuguesa sem pronomes e não existe prova de língua portuguesa sem verbo. E agora a gente finda tudo que a gente precisa saber sobre verbos. A gente vai observar nessas aulas tudo que a gente pode se deparar lá na hora da nossa prova para que a gente possa ali acertar os itens com propriedade, beleza? Então vamos lá, vamos para cima e só vamos. Professor, ainda estamos em gramática, professor Michael Henrique, ponto, MH de Michael Henrique, fica à vontade para poder me seguir nas redes sociais, estamos juntos. Verbo, professor, verbo é a única, olha o que vocês vão guardar, que legal. É a única classe das palavras, nós temos 10 classes das palavras, é a única que ela vai flexionar em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo. Professor, tempo, eu falo de quê? De presente, de pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. Nossa, professor, tudo isso. Vozes. Vozes. A gente tem voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca e outra, bem importante. A gente tem Celso Cunha que fala pra gente que verbo ainda, ele muda de acordo com uma outra flexão, que é uma flexão que a gente chama de flexão acerca de aspecto, que ele traz pra gente. E esse aspecto pode ser pontual, pode ser durativo. A gente tem um aspecto contínuo ou descontínuo, ok? Então olha só que interessante. Professor, o verbo muda tanto assim, é a única classe de palavras que a gente pode observar toda essa riqueza lexical. Então vocês vão guardar essa ideia que ela é importante. Além dessa ideia, eu quero que vocês guardem o seguinte: eu trouxe para vocês uma frase, né? A grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação. Gente, entra em ação, principalmente quando a gente fala de verbo. Lá no final, a gente vai. É o último assunto, tá? De verbo. A gente vai trabalhar a parte de conjugação verbal. E a gente trabalha tempo primitivo, tempo fundamental, tempo essencial, tempo basilar e um tempo derivado. Ele deriva desses primitivos, deriva desse basilar, deriva desse fundamental, deriva. Então, a conjugação verbal é algo muito simples, mas a gente precisa observar algumas regrinhas. E o que pode me causar estranheza? O que poderia causar estranheza e uma certa dificuldade na nossa prova é a gente filtrar a base. Agora, se eu já te der a base do verbo e você conseguir colocar as terminações, acabou. Não tem mais dificuldade nenhuma. Professor, mas eu preciso memorizar. Gente, vocês precisam entender como é que funciona a passagem de um tempo primitivo para um tempo derivado, mas você precisa entender outras nuances também que a gente vai falar lá na frente, beleza? E por que eu estou falando isso? Entre em ação, comece a fazer. Faça uma conjugação por semana. Eu não te peço mais do que isso. O resto você vai olhar mesmo. E aí, quando você aprender, que você entender a logística, a ideia, tudo vai ficar mais simples, beleza? Então vamos para cima. Professor, aqui a gente tem ideias importantes. A pergunta é: por que eu preciso dominar? Essa é a palavra mais importante, verbo. Porque sem verbo você não aprende análise sintática, construção verbal, concordância verbal e nominal, conjugação verbal, correlação verbal, regência nominal, crase, classificações dos verbos e flexões verbais. Uai, professor, realmente não tem como não cair verbo na minha prova, porque vamos supor que aparece uma questão lá de concordância. Tá em onde? Verbo. Análise sintática. O que é o centro de uma análise sintática? O verbo. Uma construção verbal. O que é uma desinência verbal? O que é uma conjugação verbal? Tudo isso. Além de classificações, flexões verbais, por aí vai. Então, o que é que mais cai, professor? Gente, o que mais cai é o emprego e reconhecimento de tempos. Ah, professor, o que o senhor falou, né? Passado, presente, futuro, pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Isso. Modos verbais dentro de um contexto. Então, se você conseguir identificar isso aqui, ó, no texto significa dentro do texto, em um contexto, nossa, você tá anos luzes de muitos concurseiros, ok? Então, além do emprego de tempos e modos verbais, o examinador ele vai cobrar também para você o quê? Semântica.
Semântica é o sentido em que aquele verbo foi empregado. O tipo de proposta, de nuance e de informação que aquele verbo ele conseguiu dar aquele tipo de sentença, período, frase, até mesmo um texto inteiro, ok? Transposição verbal, a gente tem bancas que gostam mais, beleza? Por exemplo, a FCC, ela é ninja. Então a gente vai olhar tudo de transposição verbal. Ela ama essa parte de transposição verbal. Outra coisa importante é que nós precisamos saber sobre transposição verbal porque nós temos em outras bancas apenas um reconhecimento do que seria uma voz passiva, uma voz ativa, uma voz reflexiva, reflexiva recíproca. O que seria uma passagem de voz ativa para uma voz passiva? O que é uma voz passiva analítica e o que é uma sintética? Por que só acontece essa transposição de voz quando a gente tem um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto? Uai, professor, porque nós temos um objeto indireto. Pronto, se você já guardou isso, já está ótimo. Então vamos lá. O sentido dos verbos em contextos variados também é muito cobrado, beleza? Então, além de identificar o verbo, você vai ter que reconhecer seu tempo e modo verbal, observar se o examinador não está falando de uma voz, uma flexão passiva, ativa, reflexiva, recíproca, e observar o sentido dentro daquele contexto, beleza? Então vamos para cima. O professor falou em construção do verbo. A gente tem um negócio chamado radical, que significa raiz. Então a raiz do verbo, que é como a gente fala aquela base, ela tem diversas terminações. Então, a parte da raiz do verbo é uma parte que a gente chama de invariável. Vou colocar de vermelho aqui para você. Por que é invariável? Porque ela não muda. Já, né, o que a gente chama de desinências, o finalzinho daquele verbo, né, aquelas nuances, elementos mórficos, aí sim vai mudar o verbo. Aí a gente pode ver uma flexão. O que é flexão em número? Ou vai estar no singular ou vai estar no plural. Tá aqui, ó. E pessoa, primeira, segunda e terceira, pode ser no singular ou pode ser no plural. Verdade. Primeira pessoa do plural, nós. Vós, eles, elas, beleza? O modo, o indicativo é uma ação certa, o subjuntivo é uma dúvida e o imperativo é uma ordem. É isso. Uma ordem, um pedido, o subjuntivo pode ser algo hipotético, uma dúvida. Existem outras nuances. Pelo menos a característica principal você precisa guardar de um modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Quer uma dica? Só existem esses três, beleza? Tempo. Professor, presente, pretérito. Pretérito você pode guardar que é o passado, não tem problema. Tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Nossa, professor, o que é perfeito? Gente, o perfeito é aquele que aconteceu. E o imperfeito? Uai, não aconteceu. É simples assim? É. E o mais que perfeito, olha como é simples. Aconteceu 2 vezes. Meu Deus do céu. Por isso que ele não é só perfeito, ele é mais que perfeito. O futuro do presente é algo certo de acontecer no futuro. Então, se eu falar que você passará, que você será servidor público, significa que é algo certo de acontecer no futuro. O futuro do pretérito é uma ação passada em relação a outra ação também passada. E futuro é futuro, beleza? Então são nuances que a gente vai aprender. Voz, ativa, passiva, reflexiva, recíproca. A reflexiva significa a si mesmo. Já a recíproca, a gente tem uma carga de reciprocidade, um sujeito composto, ou, quando a gente chama também de plural, o sujeito está no plural. Ativa é aquele que tem a ação, passiva é aquele que sofre a ação verbal. Tudo isso a gente vai observar. Além disso, como eu falei para você, Celso Cunha, ele traz uma outra flexão, gente, com menor recorrência em prova, mas pode cair. Suas palavras, né? Ele fala bem assim, ó, pra gente, ó. O verbo, ele pode falar algo pontual. Acabo de chegar. É algo pontual, né? Ou então ele fala assim, ó, fico a esperar. Até quando? Então é o quê? Algo durativo. Pode ser pontual, pode ser durativo. É um aspecto. Contínua. Significa o quê? Vão andando. Olha o gerúndio. Então significa o quê? Por exemplo, se eu falo para você que você está estudando, vai acabar quando? Não sei. É algo contínuo. Descontínuo, voltei a fumar. Nossa, você não tinha parado? Tinha, e eu voltei a fumar. Que coisa feia. Então é algo que descontínuo, ok? E aí é o aspecto, não tem segredo nenhum. Você tem que observar o seguinte.
que existem essas flexões, o examinador pode estar cobrando de você na hora da prova, ok? Se é importante, tem ficha, beleza? Então, falou em número, você tem que lembrar singular ou plural, pessoa, primeiro, segundo ou terceiro, pode ser singular ou plural, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, aí tem pretérito, passado, pretérito perfeito, futuro, futuro do presente, todos aqueles, beleza? Vozes, ativa, passiva, reflexiva, recíproca, aspecto, pontual, durativo, contínuo, descontínuo, é isso, beleza? Então vamos lá, professor, como é que se dá a construção de um verbo? Você pega um radical e ele se junta-se ao que a gente chama de vogal temática. A vogal temática é porque todo verbo ele tem um nome. Quando você fala de formas nominais do verbo, a gente tem o infinitivo. E no infinitivo, a gente tem aquelas terminações, né? A, E, I, O. Lembram? Aí quando a gente fala dessas terminações, aí eu falo bem assim, ó, por exemplo, você estava estudando, aí eu vou e falo assim, estudando é de que verbo? Aí o aluno vai falar assim, ah, professor, é do verbo estudar. Por quê? Porque todo verbo, ele tem um nome, ok? Todo verbo, ele tem um nome. Então o verbo estudando, ele vem do verbo estudar. É uma flexão, ok? Então algumas informações a gente precisa observar. E essas desinências, que são esses finaizinhos do verbo, tá aqui, ó, desinência, ó. Desinência, desinência, desinência. O que acontece? Ela tem modo temporal, número pessoal. Como assim, professor? Uai, pode estar no passado, presente, futuro, pode estar no singular ou no plural. É isso, beleza? A forma risotônica é porque a gente tem um elemento que ele recai na raiz, ok? Então, olha só, a sílaba tônica. Então, riso de raiz e tônica de sílaba tônica, ela recai no radical, nós chamamos de forma risotônica. Sério, professor? Sério. E quando se fala arrisotônica, significa que ela está fora da onde? Fora da raiz. Ou seja, a sílaba tônica ela não recai na raiz, beleza? Então, olha que interessante, ó. Reclamar. Reclamar. Reclamam. Reclamo. Então você pega o radical é isso aqui, o radical que a gente chama de base. A gente chama de base, mas nós chamamos também de raiz, ok? Radical, raiz. Aí olha que interessante. Aqui a gente tem reclam. Então, ó, reclam. Opa! Aqui, professor, a sílaba tônica, que é o clã, ele tá onde? Ele tá exatamente na raiz. Então a gente chama de forma risotônica, ok? Agora olha só no segundo exemplo. Conservar. Conservaremos. Conser é o que é isso aqui? Isso aqui é a base, isso aqui é a raiz. Então, ó, conser é a raiz. E quando eu tenho uma sílaba tônica que ela tá fora, ó, ela tá fora. Fora da onde? Fora do radical. A gente chama de arrisotônica. A gente só acrescenta esse prefixo negativo azinho. Ah, professor, então um prefixo negativo imagina eu falar bem assim, ó, algo típico. Uma função típica do estado. E se eu falar atípico, é que é algo que não faz parte, que não é tipicidade daquele poder, daquela ideia, beleza? Dando continuidade. Na sua prova, pode cobrar as classificações do verbo. Aqui é um assunto mais tranquilo, né? Nós já vimos essas classificações. E aí, eu repeti para vocês aqui e eu vou fazer uma observação quanto a essas duas anomalias. Quantas anomalias mais nós temos na língua portuguesa? Só essas duas, gente. Pode ficar tranquilo. Então a gente necessita, a gente é obrigado a conhecer todos os tempos e modos verbais desses dois verbos anômalos, essas duas anomalias. Defeito, eu não consigo conjugar em todos os tempos e modos verbais. Por exemplo, abolir, eu abulo, fedeu, fedu, não dá, beleza? Os irregulares são aqueles que apresentam uma variação no radical. Quando eu vou conjugar, eu vou conjugando, vai mudando o radical. A gente chama ele de irregular. E o regular, ele conserva o mesmo radical. Então, um contrário do outro. Já o abundante, eu tenho 2 ou 3 formas de falar, certo tempo, os modos, e a pessoa. E eles têm o quê? A mesma carga semântica, a mesma ideia, o mesmo sentido, beleza? Por isso que ele é abundante. Olha que abundância, beleza? Então aqui pode cair na sua prova? Pode. Não é com muita
incidência, né? Não é muito recorrente, mas pode cair. Então, se é importante, tem ficha, então eu preciso que em algum momento das suas revisões você recorde dessas ideias. Quando se fala em classificações dos verbos, você vai lembrar de diara. A gente tem defectivos, irregulares, anômalos, regulares e abundantes. E olha o que vocês vão guardar. Que esses dois verbos aqui vocês precisam ter em mente como é que a gente vai observar dentro da língua portuguesa. Gente, vamos lá. Vou fazer uma observação muito importante para vocês aqui, tá? Eu queria mesmo, de coração, falar para vocês que vocês iriam aprender tudo de verbo da noite pro dia, mas não tem como. Então você precisa de um amadurecimento. Então, além de ter essas conjugações verbais aqui em mãos, é importante você tirar um dia para poder olhar, tá? Olhar os tempos e modos quando você estiver mais familiarizado, ver as escritas, porque o radical muda completamente. E basta aparecer em prova para o aluno falar assim, tu vades? Tá errado isso aqui, não tá, professor? Nunca ouvi falar. Basta aparecer em prova que o aluno fala que tá errado. Então, quando o examinador coloca errado, parece que tá errado. E quando o examinador coloca o certo, parece que tá errado. Por quê? A nossa língua portuguesa ela é maravilhosa, ela é riquíssima. Então a gente tem que passar por esse processo de amadurecimento. Então na tela aí para vocês, ó, de outro, você vai pegar assim, ó, o verbo ser. Eu sou, tu és. Olha como muda, gente. Vou até aumentar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Aí aparece sois, aí o aluno fala assim, que diacho é isso? Eles são. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis. Aí o aluno fala, tá errado isso aqui, não é possível, eu nunca ouvi falar isso na minha vida, eu nunca escrevi isso daqui. Mas só que vai estar certo, a depender do contexto, ok? Existe. Eles eram, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Aqui tá onde? Pretérito perfeito. Aí o aluno vai falar assim, professor, mas esses tempos e modos verbais, calma, gente. Imperfeito é aquilo que se rompeu. Então, olha só, você já foi, depois o quê? Eu era. Rompeu, ó. Tu eras, ele era. Tá vendo que rompeu? Agora, perfeito, gente, aconteceu. Esse aqui é o quê? É o carro-chefe. É a ideia principal. Então, olha só. Eu fui, cara. Tu foste, ele foi. Nós fomos, vós foste, eles foram. Tá vendo o que aconteceu? Agora, mais que perfeito, olha a terminação. Aconteceu o quê? 2 vezes. Aconteceu 2 vezes. Cara, de novo, eu fora, tu foras fazer aquilo, ele fora novamente fazer aquilo, você for aprovado de novo um concurso, que coisa boa, hein? Nós fôramos, vós foreis, eles foram, professor, tá tão feio, tá horrível, mas existe, beleza? Futuro do presente, algo certo de acontecer lá na frente, então é certo de acontecer, mas aonde? No futuro. Por isso que ele fala futuro do presente, beleza? Então é um presente que eu tô te dando. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Você será aprovado, beleza? No concurso dos seus sonhos, não é qualquer concurso. É o concurso do seu sonho. Eu seria, ó, futuro do pretérito. É uma ação passada, ó, ação passada em relação a outra ação passada, beleza? Então, olha só. Eu seria, tu serias, ele seria e por aí vai. Professor, beleza. Quando tiver no modo subjuntivo, dica, anota. Se você não anotar isso daqui, tá errado. Gente, o que tem de aluno que erra na prova? Às vezes o examinador ele pede a troca de um conectivo. Só que o aluno ele não se toca que mudou de uma ideia que era indicativo e foi para o subjuntivo. Quando vai para o subjuntivo, tem que ter um conectivo. Tem que ter um conectivo. Se não tiver o conectivo, tá errado. Então olha só o que vocês vão guardar. O conectivo ele pode ser o que, o se, o caso, o quando, pode ser até um advérbio, talvez. A depender da situação, beleza? Então olha só. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos. Vocês estão vendo aqui o conectivo? Ó, que. Ó, se. Quando. Tá vendo? Então o subjuntivo, ele gera essa hipótese, essa dúvida, essa incógnita, essa pulga atrás da orelha. Beleza?
Então tá aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, ó. O nome desse desenho aqui é conectivo. Esse aqui é o conectivo. O conectivo, ele gera uma dúvida atrás da orelha, o subjuntivo, ó. Ele gera uma dúvida atrás da orelha, beleza? Então tem que ter um conectivo. Pode ser que, se, quando, caso, pode ser talvez, enfim. Imperativo. Olha que interessante, não tem o eu. Uai, professor, não tem primeira pessoa do imperativo. Não, não tem, gente, primeira pessoa do singular. Por quê? Imagina você dando uma ordem para você mesmo. Imagina. Tenta aí você dar uma ordem para você mesmo. Ih, professor, não tem como. Verdade. Pronto. Mais uma evolução em língua portuguesa. Acabou de aprender que não tem como você dar uma ordem para você mesmo, muito menos afirmativo nem negativo, beleza? Então aqui, ó, se tu, seja você, sejamos nós, sede vós. Olha só, aparece na prova, sede vós. Aí o aluno fala, ih, isso aqui tá errado, é certeza. Aí vai e erra. Uma questãozinha lá na hora da prova. Imperativo, negativo. Se tem um negativo, tem um não. Ah, é simples assim? É, uai, não tô negando. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Uai, professor, é a mesma coisa, só que muda nuances. Isso! Essa mudou, mas o resto, ó, se você parar para olhar, seja, sejamos, sede, sejais, sejam. Algumas mudam. E a gente vai observar essa mudança. E por que tem essa mudança, ok? Quando passa de um tempo para o outro, a gente vai observar isso aqui. Pode ficar tranquilo. E o infinitivo pessoal é aquele que tem pessoa, né? Se tem pessoa, tá aí, ó. Nosso bonequinho. Por ser eu, por seres tu, por ser ele, por sermos nós, por seres vós, por serem eles. Beleza? E eu coloquei também as conjugações do todos os tempos e modos do ir. Eu vou, tu vais, ele vai, ides, eles vão. Ó, deixa eu encontrar aqui para vocês. O que eu falei? Aqui, ó. Que tu vás. Que vós vades. Que vós vades. Aí o aluno fala, meu Deus do céu. Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Uai, gente, é por isso que a gente tá aqui estudando. Vocês já sabem que subjuntivo tem conector. Vocês já sabem que alguns nomes parecem estar errado. E vocês já sabem que isso aqui é pura decoreba. Não tem para onde fugir. Beleza? Então a gente vai aprender. Flexões dos verbos. Vamos para cima. Os verbos, eles podem flexionar em singular ou plural. Pessoa primeira, segunda, terceira. Depender do que a gente está falando, empregando ou construindo. Então a variação ela vai indicar exatamente a pessoa do discurso. São informações que a gente já cansou de ver, ok? Aqui se fala a quem se fala, de quem se fala, o fofoqueiro, a pessoa. Então pode ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não importa. Pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa, singular ou plural, beleza? Tempos, modos, tudo isso a gente precisa observar. O que eu quero que você guarde é o seguinte, modos verbais. Primeira coisa que vocês vão guardar é o seguinte. Quando a gente fala de modos verbais, a gente tem o seguinte. Modos verbais, a gente observa o que a gente quer falar, o que a gente quer enunciar, o que a gente quer, o que a gente pretende com aquela comunicação. Se for indicativo, é algo real, beleza? Então, ó, real é o que acontece. Que pode pertencer ao presente, ao passado e ao futuro, mas é real. É um pleonasmo, mas eu gosto de guardar ele, tá? E o pleonasmo é esse aqui, ó. Indicativo significa um fato real. Professor, mas se é fato não é real? É. E eu quero que você guarde para poder o quê? Fixar essa ideia na cabeça. O subjuntivo pode ser tudo isso daqui, ó. Hipotético, duvidoso, provável, possível. É um enunciado que causa essa ideia pra gente. Já o imperativo, eu posso te dar uma ordem, posso fazer um pedido, posso fazer um desejo, posso fazer um convite. Não tem problema nenhum. Beleza? Então pode vir com um ponto de exclamação, pode vir com um ponto final, não tem problema nenhum. Pode vir também um subjuntivo com um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, que já é outro momento, né, de língua portuguesa.
Agora imagine esses 3 enunciados aqui, esses 3 exemplos. Olha só, eu quero um remédio que acaba. Acaba. Cara, por favor, guarda pra mim, isso aqui é real, fato real. Eu quero um remédio que acaba com a minha dor de cabeça, porque esse remédio, ele existe. Beleza? Agora se eu falo bem assim, ó, cara, eu quero um remédio que acabe com a minha dor de cabeça. Só troquei a última vogal, o Azinho pelo E. O que aconteceu? Aqui eu já gerei uma dúvida. Será que você tem um remédio que acabe com minha dor de cabeça? Eu quero aquele remédio que acaba com a minha dor de cabeça. Percebeu que um tá indicativo, outro é uma dúvida? Agora olha só o imperativo. Vem pra caixa tu também. Vem. Uai, professor, mas eu assisti essa propaganda de TV há um tempo atrás. Era vem pra caixa você também. Vem. Tava errado, né? É, tá errado. Por quê? Ué, a licença poética da publicidade torna o texto mais eufônico. Imagina passar no horário nobre de TV a pessoa falando, vem pra caixa tu também. Ninguém vai. E aí o aluno fala, nossa, mas parece feio, parece que tá errado, mas tá certo. Então o correto era isso aqui já foi objeto de cobrança em prova. Caiu uma vez, lá atrás, em 2004, nunca mais caiu, tá bom, gente? O professor tá velhinho mesmo. Fazendo diversos tipos de nuances, né? Um pouco mais arcaica, digamos assim. Então vamos para cima. Vamos lá. Tempos verbais. Professor, quais são os tempos que podem cair na minha prova? Gente, sendo bem sincero, esses aqui mesmo. Do indicativo, a gente vai observar todos. Quando que está no presente, quando que é pretérito perfeito, quando que é um pretérito perfeito composto. Olha que simples. Composto é porque eu tenho uma locução verbal. Nossa, só isso, só. E essa locução verbal, ela tem carga semântica de pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, pretérito mais perfeito, pretérito perfeito, perfeito, beleza? Perfeito, mais perfeito composto. Professor, quando tem composto é o quê? Tem uma locução verbal, só isso. Presente, futuro do presente, composto. Composto é o quê, professor? Quando tem uma locução verbal, futuro do pretérito composto. Mas, professor, composto é o quê? É quando tem uma locução verbal. Acabou. Tudo isso aqui a gente vai olhar. Mas aqui eu quero que você guarde. Gente, isso aqui é tão importante, você não tem noção do tanto que isso aqui é importante. Então, o que vocês vão guardar? Modos. Cara, se é importante, tem ficha, né? Professor, o senhor é um pai? É um prefeito, professor. Tá aqui colocando aqui pra gente. Você tá louco, tá maluco? Então vamos lá. Modo indicativo, ó. Fato real. Só tá abreviado. Fato real. Beleza? Já o subjuntivo, ó. Hipotético, duvidoso, possível, provável. Já o imperativo, uma ordem, um pedido, um desejo, um convite. Isso aqui tem que estar na massa cefálica. Por quê? Porque o aluno ele tem esse grande, digamos assim, hábito. Tá lá bem assim, ó, pretérito mais que perfeito composto. Ele quer fazer tudo de uma vez. Tá errado, não é assim. Você vai aprender aqui que você faz por etapas. Vamos lá, olha só. Olha como é que funciona. Professor, eu quero saber se o verbo ele tá no pretérito perfeito. Então você vai primeiro fazer uma perguntinha pro verbo. Tá no passado? Sim! Então beleza. Então a gente já tem aqui um pretérito. Aí outra perguntinha. Aconteceu? Aí a resposta. Sim! Então pronto, pretérito perfeito. Ah, professor, mas está no pretérito perfeito e apareceu uma locução verbal. Se aparecer uma locução verbal, significa que a gente está diante de um pretérito perfeito composto. Só isso. Agora, olha só, pretérito mais que perfeito. Aí a primeira perguntinha, tá no passado? Sim! Então, beleza, pretérito. Aconteceu 2 vezes? Aconteceu 2 vezes? Sim! Então tá no pretérito mais perfeito. Tá vendo que você faz aos poucos? E o aluno, às vezes, ele quer atropelar. E não é atropelando que a gente vai fazer isso daqui. Então, aqui, se é importante, tem ficha, tem que estar na massa cefálica. E aqui é para poder orientar os senhores mesmo. O imperfeito, gente, até acontecia, mas foi interrompido ou não aconteceu. Ok? O perfeito aconteceu e o mais que perfeito aconteceu 2 vezes. Então, pelo contexto, você consegue identificar essas ideias, mas a gente faz item por item para não errar.
Então, olha só. Na próxima aula, a gente vai observar todas essas nuances. Aí o aluno falou bem assim, mas professor, sabe o que eu percebi? Eu percebi que quando eu vou ler a ideia, eu não consigo identificar. Eu também não. Se era para poder... Se você queria uma palavra, uma frase, uma ideia, um contexto para te comover, eu também, quando eu leio, eu não entendo nada. Agora, quando você faz por etapa, aí você começa a perceber que faz sentido. Então a gente vai fazer um movimento reverso. Primeiro a gente vai classificar momento por momento, depois a gente vai falar assim, agora eu entendi o que é um pretérito perfeito. Agora eu entendi o que é um pretérito perfeito composto. Então a gente vai fazer por etapas. Pode ficar tranquilo. Isso aqui é muito simples, só que eu preciso que você faça por etapas e com calma. Não dá para fazer correndo, ok? Acabou esse negócio de amadorismo. A gente não é amador, a gente veio aqui para poder chegar lá na nossa prova, fazer uma excelente prova. E para isso a gente precisa ir com cautela, com carinho, beleza? Então até o próximo bloco, a próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto. Um forte abraço e até mais, tamo juntos.